E sobre os Estados Unidos, na última semana, institutos de pesquisa dos Estados Unidos fizeram as primeiras pesquisas de intenção de voto após a condenação do ex-presidente Donald Trump. Apesar da decisão da justiça, Trump vai concorrer nas eleições deste ano contra o atual presidente Joe Biden. O republicano e o democrata estão praticamente empatados. A maioria das pesquisas indica uma vitória de Trump por uma diferença que varia de 0,1 a 0,3 pontos percentuais. Os aliados do republicano preparam uma reformulação do governo americano caso ele volte à Casa Branca. Entre os planos estão um aumento na repressão contra imigrantes, o aumento dos poderes do presidente e um possível recuo no engajamento militar na Europa. Trump foi condenado por fraude envolvendo a compra de silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016 e a pena deve ser julgada no próximo mês. Que bagunça é essa agora na corrida eleitoral nos Estados Unidos? Diego Tavares, apesar da condenação, Trump está ali empatado ainda em primeiro com o Joe Biden, os dois que concorrem à Casa Branca. Esse empate já vem de outras pesquisas, né, Koba? O que quer dizer que essa condenação praticamente não surtiu efeitos nas intenções de voto do ex-presidente Donald Trump. Inclusive, teve um fenômeno interessante logo após essas condenações. As doações de campanha tiveram um substancial acréscimo, que indica, inclusive, que o Trump pode ter ganhado até politicamente, capitalizado politicamente com esses fatos, muito embora me pareça um pouco óbvio que o eleitor conservador que compõe a base eleitoral do ex-presidente não vai se sentir muito à vontade de entregar seu voto a um ex-presidente condenado por adultério com uma ex-atriz pornô. Isso evidentemente afronta todos os valores do conservadorismo em qualquer lugar que você analise o conservadorismo no mundo. Mas claro, não é uma decisão definitiva, é uma decisão ainda preliminar, cabe recurso dessa decisão e enfim, existem muitos, o próprio ex-presidente fez muitos ataques ao próprio magistrado que conduzia o processo, a forma como tratou as testemunhas, enfim, ele vai conseguir carregar ao menos a narrativa de que existe aí um vício processual, vai conseguir carregar a narrativa da sua inocência até provavelmente depois das eleições americanas, quando esse caso deve ter o seu fim. Mas talvez esse tipo de processo tenha favorecido ele na medida em que o ex-presidente já vem há 4 anos carregando também a narrativa de que ele é um perseguido político da justiça. Então, bem por isso pode ser que não tenha ocorrido resultados nas pesquisas a respeito desses fatos. Ô Capês, não sei se você assistiu a manifestação do Donald Trump logo após a condenação. E assim, claramente, no meu ponto de vista, uma manifestação... Exato. Uma manifestação de conteúdo político, né? Ele critica veementemente o juiz da causa como se não fossem os jurados, aqueles que tomaram a decisão, ou seja, as pessoas do povo. Então, você acha que ele vai aderir à bandeira da perseguição, da vitimização como um instrumento de campanha eleitoral? Ele não só já aderiu, sim, como é verdade que ele está sendo perseguido. Não é uma questão de narrativa. O Joe Biden foi flagrado conversando com o seu filho Hunter Biden e tem mais de 20 horas de gravação envolvendo uma propina de 20 milhões de dólares para o filho do Joe Biden numa conversa com uma empresa de óleo ucraniana, a Burisma. Olha só, e antes da guerra. Por aí você já vai começando a fazer a avaliação. O Hunter Biden foi flagrado com maconha na ala residencial da Casa Branca. E o procurador especial designado para processar o Joe Biden disse que não ia fazê-lo porque ele está senil e já não tem mais capacidade de avaliar os atos que está praticando. Em contrapartida, nós estamos vendo aqui o Donald Trump sendo processado em todos os estados americanos em que ganhou um governador democrata. Então, olha só a questão. Essa Stormy Daniels foi uma prostituta que teria mantido relações com ele em 2006. Nós estamos agora dando um socorro para o Biden no ano da eleição, agora, alguns meses da eleição. E aí ele foi condenado porque ele pagou para essa prostituta não fazer um escândalo, uma extorsão, através do advogado. Então essa questão, se é para ter esse moralismo, eu acho que é pior assediar e seduzir a estagiária dentro do gabinete da Casa Branca e fazer sexo oral com ela, como foi o Bill Clinton nos anos 90,
no Partido Democrata. Então, é preciso a gente analisar direito. E a população americana já percebeu. Quem é de direita vai votar no Donald Trump. Quem gosta do Trump está com ele. Quem odeia o Trump vai votar no Biden. Não é porque gosta do Biden. E a gente tem que levantar, só para concluir, o Biden incentivou essa guerra destrutiva na Ucrânia. A gente vem alertando, e eu não sou nenhum especialista militar, mas eu já tinha informações desde 2020, final de 22, que a Ucrânia seria destruída, 600 mil soldados ucranianos mortos, 10 milhões de pessoas se deslocando para fora do país, um país agora disfuncional, e o Joe Biden mandou o então Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, tirar o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, da mesa de negociação em Istambul com o Putin. E agora olha o que aconteceu. E ele continua incentivando essa guerra e hoje a Rússia já fala em usar armas nucleares estratégicas. Então essa é a herança dele. Eles conseguiram um milagre. Rússia e China, Coreia do Norte e Irã estão unidos contra os Estados Unidos. Então eu ainda tenho esperança de que a população americana vai focar na chamada Big Picture. Como é que está a economia? 34 trilhões de dólares de déficit, de dívida pública. Como está a condução da política externa americana? Um desastre. Então, acho que a população vai poder sentir que o que está acontecendo é uma manipulação, sim, da justiça americana para fins eleitorais. O Donald Trump está aí nessa corrida e há quem diga que ele seja doido, e normal ele não é, né? Mas dizem também, Capês, que se tivesse um doido no comando dos Estados Unidos, muitas dessas guerras não teriam acontecido, tal como aconteceram. Tá aí, isso vai ser pauta certamente na disputa eleitoral lá nos Estados Unidos, a gente também segue acompanhando.